Artigo 15. O adquirente ou o destinatário de mercadoria deverão recolher o imposto diferido, inclusive relativo ao serviço de transporte, em documento de arrecadação distinto, sem direito ao aproveitamento, do valor correspondente como crédito do imposto, na hipótese de mercadoria adquirida ou recebida para comercialização ou para emprego em processo de industrialização, ser objeto de operação posterior isenta ou não tributada pelo imposto, no mesmo estado ou após industrialização, ressalvado o disposto no parágrafo 2º desse artigo. Parágrafo 2º. Fica dispensado o recolhimento do imposto diferido, na hipótese do inciso 1. Quando a operação com mercadoria estiver alcançada pela isenção prevista nesse artigo aqui do anexo, de um anexo. Também fica dispensado do recolhimento do imposto diferido quando for assegurado o direito à manutenção do crédito do imposto pela entrada de mercadoria, observado o disposto no parágrafo seguinte. Na hipótese do inciso 2, quando se tratar de bem ou mercadoria destinada a desenvolvimento de protótipo pela indústria automobilística, no momento da destruição, inutilização ou descarte desse protótipo. Recapitulando, então, artigo 15. O adquirente ou destinatário da mercadoria deverão recolher o imposto diferido, inclusive relativo a serviço de transporte, em documento de arrecadação distinto, sem direito ao aproveitamento do valor correspondente como crédito do imposto, nas hipóteses de, e a gente já viu o inciso 1º, vamos para o inciso 2º, perecimento, deterioração, inutilização, extravio, furto, roubo, perda, por qualquer motivo da mesma mercadoria ou de outra dela resultante. O bem destinado ao ativo imobilizado deixar de satisfazer os requisitos previstos no artigo 66, nesses incisos aqui deste regulamento. Então, vamos dar uma olhada nesses requisitos que, se ele deixar de satisfazer, será recolhido o imposto diferido, mas não vai deixar aproveitar o valor correspondente ao crédito. Artigo 66, que fala do crédito do imposto. O caput diz: observadas as demais disposições deste título, será abatido na forma de crédito o imposto incidente nas operações e prestações realizadas no período. Isso desde que a elas vinculadas o valor do ICMS correspondente. Aí ele vai para os incisos, mas a gente está interessado no parágrafo 5º. Parágrafo 5º. Para fins do aproveitamento de crédito, o bem destinado ao ativo imobilizado deve satisfazer de forma cumulativa os seguintes requisitos. Lá no caso da nossa parte que a gente estava lendo, ele falava que seria o inciso 1º, o inciso 2º e também o inciso 4º. Esses requisitos que ele falava para a gente prestar atenção aqui, naquele caso que a gente vai reler daqui a pouco. Então, para fins de aproveitamento de crédito, o bem destinado ao imobilizado deve satisfazer de forma cumulativa os seguintes requisitos. Daí ele coloca aqui, ser de propriedade do contribuinte, então tem que ser proprietário, ser utilizado nas atividades operacionais, propriedade, uso na atividade operacional e limitação de sua vida útil, decorrer apenas de causas físicas, tais como uso, desgaste natural, ação dos elementos da natureza ou causas funcionais, como inadequação ou obsoletismo. Então, ele falava pra gente que o adquirente ou destinatário da mercadoria deverão recolher o imposto diferido, inclusive relativo ao serviço de transporte, em documento distinto, sem direito ao aproveitamento do valor correspondente ao crédito do imposto. Nesse caso, de ativo imobilizado que deixar de satisfazer os requisitos previstos, aí ele trouxe incisos 1, 2 e 4 do parágrafo 5º do artigo 66, que a gente acabou de ler. Salvo disposição em contrário deste regulamento, considera-se devido o imposto no mês que tenha ocorrido qualquer dos fatos previstos nos incisos do caput. Hipótese em que será observado, para a fixação de base de cálculo, o disposto na linha A do inciso 4 do caput do artigo 43. Então, vai ser inciso 4, a linha A, artigo 43 desse regulamento. Devendo o contribuinte, artigo 43, base de cálculo. É salvo disposto no artigo seguinte, as hipóteses previstas no regulamento anexo, a base de cálculo do imposto é. Inciso 4.
Na saída de mercadoria, qualquer título ou estabelecimento do contribuinte, ainda que, em transferência para outro estabelecimento do mês titular, a linha A, ressalvada a hipótese prevista na linha seguinte, o valor da operação, ou na sua falta. Então, ressalvada a hipótese prevista na linha seguinte, vai ser o valor da operação. Então, na saída de mercadoria, qualquer título do estabelecimento do contribuinte, ainda que em transferência para o estabelecimento do mês titular, será o valor da operação. Então, novamente, salvo disposição em contrário deste regulamento, considera-se devido o imposto no mês em que tenha ocorrido qualquer dos fatos previstos nos incisos do caput, que a gente leu aqui nesse artigo da parte de cima, nesses incisos aqui. Hipótese em que será observado para a fixação de base de cálculo disposto lá na linha A do artigo 43, inciso 4, que a gente acabou de ver. Devendo o contribuinte emitir uma nota fiscal com destaque do imposto correspondente e com observação de que a emissão se deu para fins de recolhimento do imposto diferido, indicando o fato determinante do recolhimento. No caso do inciso 2 do caput desse artigo, que fala do perecimento, deterioração, inutilização, extravio, furto, roubo, perda, por qualquer motivo, da mesma mercadoria ou de outra dela resultante, além do lançamento previsto no inciso anterior, deverá escriturar a nota fiscal no livro de registro de saída, lançando seu valor na coluna Operações sem débito do imposto, sob o título Outras, e fazendo na coluna Observações a anotação de que o imposto foi recolhido por meio de documento de arrecadação distinto, com a identificação deste. Fica dispensado do recolhimento do imposto diferido, no caso do inciso 1, que fala da mercadoria adquirida ou recebida para comercialização ou emprego em processo de industrialização, ser objeto de operação posterior, isento ou não tributado imposto, no mesmo estado ou após a industrialização, ressalvado o disposto no parágrafo 2º. Nesse caso aqui, do inciso 1, fica dispensado o recolhimento do imposto diferido quando a operação com a mercadoria estiver alcançada pela isenção prevista aqui no artigo 449, parte 1 do anexo 9. Também fica dispensado do recolhimento do imposto diferido quando for assegurado direito à manutenção de crédito do imposto pela entrada da mercadoria, observado o disposto no parágrafo seguinte. Na hipótese do inciso 2, quando se tratar de bem ou mercadoria destinado ao desenvolvimento de protótipo pela indústria automobilística, no momento da destruição, inutilização e descarte do protótipo. Então, aqui no inciso 2, fala de perecimento, deterioração, inutilização, extravio, furto, roubo, perda, por qualquer motivo da mesma mercadoria ou de outra dela resultante. Então, nesse caso aqui do inciso 2, quando se tratar de bem ou mercadoria destinado ao desenvolvimento de protótipo pela indústria automobilística, no momento da destruição, inutilização e descarte do protótipo. Não havendo recolhimento do imposto diferido, em razão do disposto no parágrafo anterior, é vedado o lançamento do valor como crédito do imposto. O imposto diferido na entrada da mercadoria destinada a ativo imobilizado será recolhido na forma prevista nesse artigo, na proporção das operações ou prestações isentas não tributadas com base de cálculo reduzida, na proporção de operações ou prestações isentas não tributadas ou com base de cálculo reduzida, em relação ao total de operações ou prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação, realizadas em cada um dos 48 períodos de apuração, de que trata o parágrafo 2º do artigo 14. Artigo 14, parágrafo 2º. O recolhimento do imposto diferido na entrada do bem destinado ao imobilizado se faz pelo recolhimento. Então, o imposto diferido na entrada do bem se faz, de ativo imobilizado, se faz pelo recolhimento do imposto incidente sobre operações de saída das mercadorias ou sobre prestações de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação realizadas nos 48 meses a partir da entrada do bem no estabelecimento.